Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor etion ha-Shabbat lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos, nesta paraxá Vaikra, que quer dizer e ele chamou, abrindo o livro de Levítico, amém? Porque o livro de Levítico é o próprio nome Vaikra em hebraico, amém? O nome do livro em hebraico é Vaikra. Nós vamos examinar, irmãos, no capítulo 5 da Torá, né, de Levítico 5, dentro da porção da Torá, no verso 17. Amém? Diz assim a palavra do Eterno: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Eterno, aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. Aleluia. Queridos amados, aqui está dizendo: se alguma pessoa pecar e fizer algo contra algum dos mandamentos do Eterno, ou seja, desobedecer algum dos mandamentos, ainda que não soubesse que está desobedecendo, ainda que não conhecesse aquele mandamento, contudo ela será culpada e levará a sua iniquidade. É isso que está na Torá, Levítico 5, 17. E Yeshua HaMashiach, ele diz, agora em Lucas, capítulo 12, versos 47 e 48, ele vai repetir esse texto da Torá. Você observa que a Torá está dizendo o quê? Levítico 5, 17, se alguém pecar, né, mesmo que não saiba que aquilo é pecado, será culpado daquilo. Amém? Olhe bem. Lucas 12, 47 e 48, diz assim: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, e nem fez conforme a sua vontade, ou seja, desobedeceu os mandamentos do Eterno, será castigado com muitos açoites, ou seja, vai para o inferno e vai ser castigado muito lá no inferno. E Yeshua continua agora no verso 48. Mas o servo que não soube a vontade do seu senhor, que ele era servo, não soube a vontade do Eterno, e fez coisas dignas de açoite, ou seja, desobedeceu os mandamentos do Eterno, com poucos açoites será açoitado. Vai para o inferno também, mas vai ser açoitado com menos açoites, ou seja, vai sofrer menos no inferno. Vai sofrer muito, mas menos do que o outro, sofrendo extremamente mais. Amém? E aí você observa que esse mandamento é para os servos. Quando alguém está no mundo, né? Aí você vem aqui em Atos 17, 30. Observe bem. Atos 17, 30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ou seja, quando alguém não conhece Yeshua, não conhece a palavra, ou seja, está cultuando outros deuses, ou é ateu, ou é um livre pensador, mas não é servo. Amém? Não é servo. E ele vem para ser servo, aquele período que ele não era servo, e Yeshua apaga, porque aí ele virou servo. Mas Yeshua diz aqui em João 5, no versículo 39, examinar, agora ele já está falando para os servos, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Yeshua está dizendo, olha, você que já é servo, ou seja, a pessoa estava lá no mundo, lá se converteu, então o tempo da ignorância para trás foi apagado. Amém? Aí, o que é a palavra que Yeshua está dizendo para os servos? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, o que Yeshua está dizendo? Agora que você já é servo, você tem que ir lá na palavra, ver quais são os mandamentos e obedecê-los. Amém? Porque naquele dia, se disser que não sabia o mandamento, aí será culpado.
É isso, meus irmãos. Amém? É exatamente essa a regra da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Então, olhe bem. Antes da pessoa ser servo, é perdoado o pecado, porque ele não conhecia, ele era ateu, adorava outros deuses, ou adorava, ou era idólatra, amém? Enfim, ele não conhecia a palavra, não conhecia Yeshua, e ali ele estava no tempo da ignorância, né? Então Yeshua apaga aquilo ali. No momento que ele se torna servo, a primeira coisa que ele tem que fazer é examinar as Escrituras. Yeshua diz, examinar as Escrituras, porque ali nas Escrituras a pessoa vai ter o quê? Os mandamentos. E a pessoa tem que obedecer a palavra. Amém? Então, o mesmo Yeshua diz o seguinte, agora, para os que se converteram, para os servos, amém? Ele diz aqui em Lucas 12, se o servo soube a vontade do seu senhor, Lucas 12, 47, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Ou seja, aquele servo soube, examinou as Escrituras, mas não obedeceu. Então, ele vai para o inferno. Amém? E no verso 48, Yeshua fala, mas o servo que não soube a vontade e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será açoitado. Então, vai para o inferno do mesmo jeito, só que vai sofrer menos no inferno. Amém? Então, o que acontece? O segundo caso é o servo que era servo, mas ele não sabia. Então, para quem é servo, não vale o argumento de que não sabia. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz o seguinte, você tem que saber todos os pecados para quando você cometer, pedir perdão, não querer voltar àquele pecado e aí ser perdoado. Amém? Porque a palavra diz lá em Provérbios, aquele que abandona e deixa, alcança misericórdia. Claro, porque se você é servo, pecou, amém? Você tem que se arrepender e aí você volta novamente a ter seu nome no livro da vida. Amém? Isso é muito simples. Eu vou buscar aqui para os irmãos, né? Abrindo a Bíblia aqui, a gente busca aqui no livro de Provérbios, né? Eu tentar achar aqui no livro de Provérbios esse texto. Amém? Rapidamente. Se não me engano é Provérbios 28. Amém? Aqui no verso 13, diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, porque ele não pede perdão dos seus pecados. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, o que acontece? Vamos de novo aqui na Bíblia, irmão. Tu viu lá na Torá, Levítico 5,17. Se alguém pecar e fizer alguma coisa contra os mandamentos do Eterno, ainda que o não soubesse, aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, será culpado. Amém? Então a pessoa, aí como é que a pessoa que não sabe vai pedir perdão daquilo que ela não sabe? Então já está na situação difícil, né? Então a pessoa que não conhece a Escritura e é servo e está com a Bíblia, esse daí, não sabendo o que está ali escrito e cometeu o pecado, vai ser condenado. A não ser que ele se arrependa, saiba o que é, que aquilo é pecado e se arrependa. Amém? Isso é importante e não volte a cometê-lo. Amém? Mas se por um acaso ainda voltar, que se arrependa de coração, não cometendo de novo, né, irmãos? Que a pessoa não pode brincar com Deus. Amém? Mas tem que saber, aquilo é errado, não pode ir na conversa daquele que diz, isso aí não tem problema não. Aí não vai se arrepender, não vai confessar, amém? E vai ser condenado. Amém? E isso é que é importante a gente saber. Por isso que a gente tem que saber o que é pecado e o que não é pecado. Amém? Você tem que saber certinho o que está na Torá, nos mandamentos de Yeshua, para você, sabendo que é pecado, amém? Por um acaso você transgredir, você se humilhar perante Deus, pedir perdão dos seus pecados e não voltar a pecar para alcançar misericórdia. Provérbio 28, 13 diz, o que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Amém? Então veja bem, então a regra bíblica é o seguinte, a pessoa está no mundo, ímpio, amém? Se converteu ao Eterno, o que passou está apagado, amém? Agora ele é servo, então o que ele tem que fazer? Primeira coisa, examinar as Escrituras para ver aquilo que está errado, porque se ele pecar, ele vai poder pedir perdão por aquele pecado, amém? E
arrependido, voltará ao rebanho do Eterno e será salvo. Amém? Agora, aquele que soube que aquilo é pecado, mas continuou fazendo, esse aí não tem jeito, vai ser condenado. Amém? Aquele que não era servo, mas não soube que aquilo era pecado, ou alguém disse para ele assim, não tem problema não, né? Aí o que acontece? Vai ser condenado porque ele não considerava aquilo pecado e está na Bíblia que é pecado. Amém? Então, meu amado, ainda que a pessoa que é servo não saiba, amém, ele será condenado. Amém? Porque o servo, para ser salvo, resumindo a história, para ser salvo, você tem que saber o que é, o que não é pecado na Bíblia. Então você tem que ler de Gênesis a Apocalipse, estudar a palavra como está aqui. Né? E Yeshua dizendo, examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Em João 5,39. Então você tem que estudar a palavra, você tem que entender a Bíblia, para você cumprir a palavra verdadeiramente de Deus. Se por um acaso você transgredir, se humilhar perante Deus, não entra naquela não, Deus sabe e depois vai para o inferno. Tem que ser exatamente, se arrepender do seu pecado, pedir perdão, não voltar a cometê-lo, e você está no rebanho do Eterno. O rebanho do Eterno é você estar numa congregação, você está no rebanho dos salvos, meu irmão, que vão ser arrebatados naquele dia. Amém? Agora, se a pessoa não examina a Escritura, não sabe que aquilo é pecado, né? E comete, aí Yeshua diz, é servo, ainda que não soubesse, será condenado. Por quê, irmãos? Aí não é o tempo da ignorância do ímpio, aí é o tempo da ignorância do servo. O tempo da ignorância do ímpio é esquecido, quando ele se converte. O tempo de ignorância daquele que se converte não é esquecido. Amém? A pessoa se converteu, não tem como dizer, eu não sabia. É condenado. É o que está na Bíblia. Amém? Levítico 5,17, Lucas 12,48, palavras ditas por Yeshua, confirmando a Torá. Amém? Então você vê, Lucas 12,47, 48, confirma Levítico 5,17, que diz, o servo, ainda que não sabe, será culpado. Amém? Então, queridos, o ímpio se converte, esquece tudo. O servo, que não sabe, aí não esquece. Aí não tem tempo da ignorância. Amém? Tem que ter, por isso que o servo, a primeira coisa que ele tem que fazer, irmão, é examinar as Escrituras. Por isso que tem que ter Bíblia. Bíblia todo culto, meu irmão. Bíblia no zap, Bíblia no culto. A pessoa tem que se interessar, mastigar a palavra e obedecer a palavra. Isso que é o principal, obedecer. Errou? Poxa, imediatamente se humilha, chora perante o Eterno e não comete de novo. Amém? Se ficar aquele pegadinho, cometendo, sabendo que é errado, vai sobrar também, vai ser condenado. Amém? Então, amados, observe bem, que palavra tremenda, né? Torá 5,17, Levítico 5,17, e Yeshua repete lá, Lucas 12, 47 e 48. Ainda que seja servo, mas e ainda que ele diz que não sabe, aí será condenado, porque é servo já. Amém? Já está com a Bíblia na mão. E dizer que não sabe, aí como é que vai ser? Já está ali, está escrito. Amém? Então você tem que obedecer o que está na palavra. Amém? E não ser enganado. Que o Espírito Santo, meu amado, fale ao coração do irmão e da irmã. Lembre disso. O tempo passado do ímpio, quando se converte, é esquecido. O servo que não conhece, não é esquecido. Amém? Dizer que não conhece, depois que é servo, não vai ter o argumento de dizer, eu não sabia. Não vai ter esse argumento, meu amado. Amém? Você pode ler, está em Lucas, Yeshua falando, capítulo 12, verso 48. Amém? Repito aqui para o irmão, servo. Mas o servo que não soube a vontade de Deus e fez coisa digna de açoite, com poucos açoites será castigado. Mas vai ser castigado no inferno do mesmo jeito. Mesmo que sofra menos que o outro, vai estar no inferno. Amém? Então, queridos, Yeshua está dizendo, ainda que você não saiba, sendo servo, amém? Eu não sabia. Esse não vai ser argumento para quem é servo. Amém? O ímpio, quando se converte, aí sim, ele não sabia, então é apagado tudo. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.